Preciso que você puxe bem próximo do microfone, tá? Pode ligar. Bom dia, Daiane. Bom dia. Qual que é o nome completo da senhora? Daiane Caroline Schell. Eu preciso que a senhora fale mais alto, porque os jurados precisam ouvir o seu nome. Daiane Caroline Schell. Isso. Data de nascimento. 26/7/94. A senhora figura como vítima nessa ação penal movida pelo Ministério Público em face do Ricardo Schwingel, sobre uns fatos ocorridos no dia 30 de dezembro de 2012, por volta das 6 horas da manhã, na via pública, na Avenida Rio Grande do Sul, em frente ao imóvel 984, em que o Ricardo teria desferido alguns disparos de arma de fogo. Tá bom? Então a senhora vai ser inquirida na qualidade de informante, não peço compromisso legal de ser a verdade, mas eu peço que a senhora diga somente que a senhora se recorda dos fatos, tá bom? Sim. O que a senhora se recorda daquele dia? O Ricardo, nós estávamos sentados, tomando, daí ele falaram para mim correr, que estava atirando. Eu corri pro lado do posto. Vocês estavam quem lá? A senhora lembra? Estava eu, o Fernando, o Gelson, a Márcia, E de onde que vieram esses disparos? daí do rotatório. A senhora não viu quem que efetuou os disparos? Não, Não? Estava no carro? estava num carro. A senhora viu o carro? Eu vi, só que não lembro. Não lembra qual que era o carro? Ah. A senhora conhecia o Ricardo? Não, Nunca tinha visto? não, Não. Teve alguma encrenca com ele? não, Naquele dia lá teve alguma briga? não, Alguma das pessoas que estavam contigo tinha brigado naquele dia? não. Então tá. Eu estou satisfeito. Vou passar a palavra ao Dr. Thiago, representante do Ministério Público, depois ao Dr. Sérgio, que é representante da Defesa. Se achar necessário, complementa o tempo, tá bom? Dr. Thiago está com a palavra. Daiane, bom dia. Bom dia. Só um esclarecimento aqui, porque você disse que, acabou de dizer aí que só ocorreu quando o pessoal falou que tinha alguém atirando, foi isso? Sim, Antes disso você não tinha visto percebido nenhuma confusão, nenhuma briga, nada? não, Porque quando você foi ouvida lá na delegacia, perante o delegado de polícia lá, você disse que tinha um homem dentro do carro e que esse homem teria chamado seus amigos, que esse homem tinha perguntado para os seus amigos sobre uma briga que teria ocorrido na Day House no mesmo dia. sim, Então isso ocorreu. sim. Tá? Então o que foi que ocorreu lá? Sobre como que é essa questão dessa briga lá na Day House? Você chegou aí lá na Day House esse dia? Não, Então como você sabe sobre essa briga anterior aí? diz os piá que parou um carro lá e daí perguntou se eles tinham brigado lá. Tá, mas isso você presenciou ou te contaram depois que você foi atingido? Contaram Depois? Sim, mas... Pela defesa, Dr. Sérgio? Só uma, doutor. Tem lembrança quantas pessoas estavam junto contigo? Você referiu 4, tinha mais, era isto? Tinha mais gente junto. Para não forçar a memória, 6, 7, 10, Eram uns 7 por aí. vocês estavam, lembra o local exato, na rotatória, para baixo, para cima? Para baixo da rotatória. Vocês estavam fazendo o que ali, se você lembra? Nós estava sentada tomando. Tomando, quer dizer, bebendo É, bebida alcoólica? sim. Tá, mas porque era uma comemoração, era o aniversário de alguém? Por que vocês estavam ali? Só sentaram para estar ali para beber? Isso Sim. não era comemoração, era um dia especial? Tem Não. lembrança? Era Natal, por cada data, o doutor falou, 30 de dezembro. Não, era final do ano, daí nós sempre sentávamos ali. Lembra a hora que era que vocês estavam ali? Não, Mas era de dia ou era de noite? era de noite. E tenta só lembrar o seguinte: antes da meia-noite da noite ou depois da meia-noite da noite? Não lembro. Obrigado, doutor. O jurado tem alguma pergunta? Você foi atingida? Sim, Aonde?
na coxa. Teve alguma consequência disso? Não. Não? Então, tá. Sem mais perguntas, pode encerrar. Posso dispensar, doutor? Por favor, doutor. O senhor está dispensado, tá? Bom dia. Bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Qual é o nome completo do senhor? Fernando Ricardo Defrem, Data de nascimento. 10/6/1989. Fernando, o senhor figura como vítima nessa ação penal movida pelo Ministério Público em face do Ricardo Schwingel, nos fatos ocorridos no dia 30 de dezembro de 2012, por volta das 6 horas da manhã, em via pública, na Avenida Rio Grande do Sul, em frente ao 9984, em que o Ricardo teria efetuado disparos de arma de fogo. O senhor se recorda dos fatos? Algumas coisas sim. Então tá, então o senhor vai ser inquirido na qualidade de vítima, tá? Não peço compromisso legal de dizer a verdade, mas é muito importante que o senhor diga tudo que o senhor lembra, tá bom? Correto. O que o senhor lembra, senhor? Uma questão de ordem. Eu ou estou muito enganado pelo tempo, ou ele não é vítima, é testemunha. Daí haveria inversão. Seria o Gelson primeiro. Na verdade, eu não sofri nenhum dano, eu só ajudei a socorrer o rapaz e estava junto no Tá, dia. mas o doutor, ele consta a denúncia como vítima. Ele foi rolado lá. Ele consta no primeiro parágrafo ali no finalzinho, ela tentou matar as vítimas Daiane, Gelson e Fernando. E outras pessoas ainda não identificadas. Está perfeito, está perfeito. Só embaixo diz que é só Daiane e Gelson foram feridos. E ele foi ouvido anteriormente como testemunha sempre. Mas nenhum problema, mesmo que haja inversão. Até porque o Gelson não veio, doutor. O Gelson não veio? Não. Ah, não sabia. Também não sabia. Desculpe, doutor. Não tem problema. Desculpe. Gostaria que o senhor relatasse para nós que o senhor se recorda daquela noite, por favor. A gente estava numa via pública tomando bebida alcoólica no dia e normal, passou ele com o carro, teve uma discussão, uma desavença, ele virou o carro, aí saiu com o carro acelerado, teve uma desavença entre não sei o que aconteceu, que eu estava só próximo, não prestei bem atenção. Ele saiu com o carro arrancando, deu a volta, voltou, fez um gesto com a mão e depois passou o carro dando disparos na rotatória. Tá. Só não posso te afirmar que eu não vi quem estava dentro do carro que deu disparo, mas o carro era igual, pelo menos. Que carro que era? Um Gol verde, se não me falha a memória. Tá. Verde escuro, algo parecido. Você conhecia o Ricardo antes ou não? Não, Não, nunca tinha visto? não. Tá. E a desavença foi contigo lá, que teve ou não? Como? Essa desavença que você falou aí que teve, tu fez parte dessa desavença? Não, eu estava junto, a gente estava umas 10 pessoas mais ou menos, ele parou o carro, daí teve uma desavença, uma discussão. Que Em razão do que? O senhor lembra? Não sei o que foi a desavença, na verdade, mas teve uma discussão e rodearam o carro dele e ele saiu com o carro arrancando. Tá. Estava só próximo, na verdade. Nós estava num bocado de gente, tinha umas 10 pessoas mais ou menos. Tá, me contei. Como é que... Daí ele saiu e daí como é que foi esse momento dos disparos? Onde é que... Na verdade ele saiu com o carro, saiu, deu a volta no semáforo, voltou, fez um movimento com a mão meio obsceno, na verdade. E daí depois ele foi, deu a volta na quadra, voltou pela rotatória e da rotatória ele deu... Não posso afirmar se foi ou não foi ele, porque eu não reconheci quem estava dentro do carro, mas esse mesmo carro passou dando os disparos da rotatória para baixo. Tá, e nessa sequência aí que ele deu essa volta, daí ele deu a volta de novo, isso foi imediatamente, assim? Foi em questão de 5 minutos que ele saiu com o carro aqui, deu a volta no semáforo, voltou, passou por cima, daí ele veio por trás da rodoviária ali, sentido da Dom Tossan ali, passou o carro dando os disparos. Tá, do local onde vocês estavam indo dos disparos, dá quanta distância, mais ou menos? Acredito que dá uns 30 metros. 30 metros. 30 metros. Daqui lá na rua? Aproximadamente um pouco mais perto, talvez. É. Uns 30 metros, calculo eu. Então, algo mais que você se recorda, não? Você não foi atingido? Não. Então, vou passar a palavra ao representante do Ministério Público, do Dr. Thiago, do Presidente da Defesa, do Dr. Sérgio, Sim. ao jurado, se eu já necessário um complemento final. O Dr. Thiago está com a palavra. Bom dia. Bom dia. Sobre essa questão de o réu ter desferido esses disparos aí, o carro estava em movimento, ele passou atirando, ele parou em movimento. Movimento. Nesse primeiro momento aí, consta aqui que você diz, não,
na delegacia que seus amigos cercaram o veículo, mas que você não sabe o motivo. Eu não tive na delegacia. Não. Aqui, ó. Na fase inquisitorial, no processo, o momento 1.3, o Fernando apresentou detalhes acerca dos fatos. Eu dei um depoimento quando eu fui levar o Gelson, ajudar a levar o Gelson para prestar os primeiros socorros no pronto-socorro, que estava o delegado, estava lá ele e um outro rapaz. Aí ele pediu como é que foi. Ah, tá. Tanto é que eu achei umas cápsulas também na rua. Você foi ouvido pelo delegado. Isso, mas no pronto-socorro, no caso, não cheguei na delegacia. Ó, você disse que lá que em dado momento você chegou próximo ao veículo, observou que o condutor levava a mão na cintura, como foi isso? Na verdade, eu não cheguei tão próximo do veículo. Eu sei que teve uma desavença entre eles ali, que estavam no veículo, e é isso aí. Tá, mas então por que, ó, você disse lá, ó, que chegou próximo do veículo, observou que o condutor levava a mão à cintura durante o tempo todo, como se estivesse armado. Que depois da conversa, que durou poucos minutos, o condutor do Gol fez uma manobra arrancada e saiu em direção ao semáforo. Mas então você, com relação a isso, você não se recorda de ter chegado perto do veículo? Não me recordo, eu estava próximo sim, mas não tão próximo, não cheguei a pôr a cara na janela. Tá, e você disse aqui que o veículo ele retornou em menos de 10 minutos. Aqui agora o senhor disse 5. O senhor não sabe precisar quanto tempo... Não, precisão não, né? Porque uma que eu não ia ficar olhando no relógio, cronometrando e nem sabia que ele ia voltar também. Porque pelo que eu entendi aqui, o senhor disse que ele foi, deu a volta e já voltou atirando. Não, sim, ó. Nós estávamos na avenida, o carro foi, deu a volta no semáforo aqui, passou pelo outro lado da avenida, certo? Fez um movimento com a mão e daí depois ele passou aqui e deu a volta na quadra aqui, voltou por aqui, passou de volta aqui na rotatória, passou na rotatória atirando para baixo. Entendi. Isso aí não posso te dar precisão de quantos minutos, até porque ele não imaginava que ia voltar, que se também fosse imaginar isso, também não ia ter ficado no local. Você chegou a ver em que direção ele atirou, se ele atirou ou só ouviu um barulho e correu? Na verdade, só tentei, na verdade na hora eu fiquei em choque, na verdade. Você recorda mais ou menos quantos tiros foram? Não, mas se eu não me engano, eu achei algumas cápsulas jogadas no chão e entreguei na mão do delegado. No dia que a gente prestou socorro, ainda eu passei na hora e juntei algumas cápsulas no chão. Entreguei agora, não me recordo, e também não contei na hora do desespero, você também não vai chegar a contar quantos disparos foi. Foram ouvidas algumas testemunhas aqui, que moram lá na região. O senhor conhece elas? Vitor Hugo Alves Pico? Conhece o Vitor Hugo? Não. Ive Monize Vieira Prestes? Também não. Por nomes assim não me recordo. Sem mais. Defesa tem uma pergunta, doutor? Só uma, excelência. Fernando, você chegou a ver, você pode dizer, por tua consciência, você chegou a ver o Ricardo naquela noite atirando no carro ou você não viu quem foi? Olha, que nem eu falei, o carro estava longe, não posso dar exatidão. Eu vi ele no momento que aconteceu aquela desavença antes dele arrancar. Isso eu vi, mas quem estava dentro do carro atirando, não pude ver. E uma também que eu não ia ficar olhando na direção do disparo, né? Quem que vai olhar essa hora um cara disparando uma arma de fogo em cima de você? Você não vai olhar, a primeira coisa que você vai fazer, se joga no chão, se esconder ou qualquer coisa parecida. Pergunto, lembra que dia era? Não dia do mês, mas era alguma comemoração, alguma coisa? Não, normal, no final de semana, que nós tava saindo para beber e conversar, e normal. Lembra que horas era? Eram de madrugada. Agora o horário exato não tenho certeza, mas se eu não me engano era às 6 da manhã, que às 6 horas da manhã acho que a gente já estava até no pronto-socorro. Obrigado, doutor. Joás, alguma pergunta? Não? Você que agradeço pelo visto, pode assinar. Obrigado. Diz que o senhor fala aqui próximo. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Qual é o nome completo do senhor? Ricardo Schwingel, Data de nascimento. 31/3/1989.
Filiação. Ademar Schwingel, Raidineiva Schwingel. O senhor é casado, solteiro? Casado. Tem filhos? 3. Nome e idade. Clara Valentina Schwingel, 9 anos. Beatriz Schwingel, 6 anos. E Lourenço Ricardo Schwingel, 4 anos. O senhor possui alguma doença? Faz uso de medicamento controlado? Não, O senhor faz uso de bebida ou drogas? não. Já foi preso ou processado anteriormente? Desse processo, não. Além desse processo, nenhuma outra passagem? Sim. Por Tinha um porte de arma. parte da... Isso. O senhor trabalha com o quê? Madeireira. Madeireira. O senhor é funcionário ou é proprietário? É do meu pai. Aonde que é? É lá no trevo da CC. Madeiras Ribas. Aqui? Isso, aqui em Rondon. O senhor estudou até que série? Segundo grau completo. Então tá bom. Esse é o momento do seu interrogatório, é o momento que o senhor tem para apresentar a sua versão sobre os fatos. Tá? Esclareço que o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, não responder a nenhuma das perguntas que lhe foram formuladas, sem que isso configure confissão, seja levado em prejuízo do senhor. Em contrapartida, caso o senhor tenha praticado os fatos aqui, venha confessar e seja condenado, o senhor terá direito a um atenuante da pena. Entendido? Sim. O senhor gostaria de falar a respeito desses fatos? Nesse dia eu estava descendo a Avenida Rio Grande do Sul, fiz a rotatória, descendo sentido ao portal. Tinha uma menina deitada na rua, eu parei o veículo. Quando eu parei o veículo, eu fui rodeado por cerca de 10, 12 pessoas. E no lado do caroneiro, assim, um moreninho entrou da cintura para cima, para dentro da janela do carro, me pedindo dinheiro. E eu falei para ele que eu não tinha dinheiro, já estava sem dinheiro. E nisso, a hora que ele afastou para trás da janela, eu escutei um estouro na lateral do carro. Não sei se foi uma garrafada, uma pedrada, que eles deram no vidro lateral do carro. Aí eu me assustei. E nisso eu lembrei que eu tinha uma pistola no porta-luva do automóvel. Eu peguei a pistola e olhei em direção que eles estavam assim, vi que eles já tinham afastado. Eu peguei a pistola e puxão, dei 1 ou 2 tiros. E nisso o povo dispersou. E olhei para frente para arrancar, as meninas continuavam ali me fechando. Aí eu não me recordo se foi mais 1 ou 2 que eu dei do meu lado aqui, mas bem para cima assim. E nisso, daí o povo limpou, eu consegui ir embora. E essa versão de testemunho que você teria dado a volta na quadra, ido lá embaixo, daí lá da rotatória ter dado disparos? Não, eu da confusão que consegui me livrar deles, eu parti embora, não voltei mais ali. Tá. Você costumava andar armado sempre? Não, Tinha medo? não, eu tinha essa pistola porque um cara tinha deixado para nós uma vez e daí precisava de dinheiro para ir visitar uns familiares que estavam doentes e casualmente essa pistola estava ali. Calibre que era? Se não me engano, 22, Lembra quanto munição tinha? não lembro. Quantos disparos o senhor deu? Acho que foi disparos, foi 2, 3. Quando você parou lá que você disse que tinha alguém caído, era nesse grupo onde é que estavam essas pessoas, essas testemunhas aqui, vítimas aqui, isso? Isso. E essa pessoa estava caída como? O que te chamou a atenção para você parar lá? Tipo, fechando eu, esperando esse carro parar. O primeiro carro, acho que parecia ali, era para ele segurar, pelo que eu entendi. Então, você acha que era uma brincadeira, estava tudo embriagado, ou eles queriam fazer assaltar? Queriam fazer alguma Pelo que coisa? eu entendi, eles queriam dinheiro. Estavam num grupo lá de umas 15 pessoas. De algazarra, de confusão. Você viu que tinha atingido alguém ou não? Não, não vi, porque eu tirei bem pro chão, né? E daí saindo, certifiquei que não tinha mais ninguém, dei 1 ou 2 tiros pra cima ainda. Aí que o povo dispersou. Tá, ele foi pra onde? Aí eu fui embora, lá pro sítio da família, lá em Mercedes. Chegou a ligar para a polícia ou não? Não liguei pra polícia. Não. Não. O senhor foi no outro dia esclarecer na polícia? Ou não? Isso. Como é que foi dele? Ó, daí eu liguei para o advogado, daí passou acho que o prazo, daí nós fomos na delegacia se apresentar. Há algo mais que você se recorda? Não, Ou queira falar em sua defesa? não, de momento é isso. Então tá bom. Eu vou passar a palavra ao Dr. Thiago, representante do Ministério Público, depois eu sou o professor, Dr. Sérgio, o jurado. Se o jurado necessário, complementa a opinião. Tá bom? Dr. Thiago está com a palavra. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Consta aqui dos autos que antes desse fato aqui, que o senhor está respondendo aqui, ou você sustentou lá que foi agredido em uma outra lanchonete, alguns momentos antes disso. O que foi que aconteceu?
Aí só horas antes tinha acontecido lá num cachorro quente, mas era longe dali, né? Aconteceu tinha uma briga lá e eu tava passando perto do local e fui agredido. Tá, como que foi agredido? Como? Eu Conhece cheguei, pessoal que foi agredido? Por qual motivo dessa agressão? eles estavam numa discussão com a pessoa que estava comigo. Aí eu cheguei com os lanches, sentei, porque eu sentei, fui agredido com um soco no rosto e o povo foi embora. Consta aqui que lá houve um disparo de arma de fogo. O que foi lá? É, lá alguém deu um disparo de arma de fogo, Mas mas... foi você? Não, lá foi outra pessoa, acho. Quem foi essa outra pessoa? A outra pessoa que estava lá no cachorro quente, essas partes envolvidas que agrediram. Ela não tem nome? Não conhece não? Eu acho que tá o de Anderson, né? O Anderson. É. Aí depois desse cachorro quente você foi lá pra. Você saiu de carro e aí que passou nessa região aí horas da Avenida depois, Rio Grande do Sul. É, isso era quando tá vindo pra casa. Horas depois, Isso. entre esse lanche aí do cachorro quente e o fato aqui que a gente está julgando hoje, o que você fez? Fiquei ali no lanche, comendo lanche, é. Chegaram a quebrar lá o vidro do seu carro? Teve algum prejuízo? Sim, quebraram o vidro traseiro lateral. E o delegado lá na época não pediu uma foto desse. Não sei te dizer, porque daí, depois disso, não... Você trocou o vidro lá nessa época? Como foi? É, depois acho que uns 15 dias o carro era da firma, né? Meu pai mandou trocar o vidro, arrumar. Ah, tá. Sem mais. Pela defesa, doutor Sérgio? Ricardo, que dia que foi isso? E era alguma coisa, alguma comemoração, alguma coisa? Doutor, era do dia 29 para 30 De que mês? de dezembro de 2012. Dezembro, então, véspera de Ano Novo? De ano novo, isso. Muito bem. Que horas que foi essa ocorrência? Acredito que era entre 2 e 3 horas da manhã. Muito bem. Este pessoal ali, desta ocorrência, tem alguma coisa a ver com essa briga que o doutor promotor falou anteriormente, do cachorro-quente? Não, Nada a ver. nada a ver. Tá ok. Por que você parou o veículo, falou que havia uma mulher, uma moça, não lembro, deitada. Sim. E alguém veio pedir dinheiro, mas ele veio pedir dinheiro a que título? Veio armado, veio pedir dinheiro explicou alguma coisa? É, ele entrou da janela para dentro assim do veículo. Não sei se ele estava armado, mas ele aparentava, porque aquela hora, sei lá. E queriam, pelo que eu entendi, eles queriam dinheiro para comprar uma cerveja, ou não sei o que é que eles estavam tomando. Sim, mas ali. como que ele falou? O que ele falou? Me dá um dinheiro aí. Me dá um dinheiro aí, senão você vai ficar aqui mesmo, e balançava o carro e ameaçando, né? E esse estouro que você escutou foi neste momento? Isso, no momento que ele saiu da janela assim, do caroneiro, já deu um estouro no vidro traseiro. Tá, que depois você verificou que quebrou o vidro. E tiros, se não me engano, 1 ou 2, para em direção do chão, e daí quando eu ia arrancar, tinha o pessoal ainda na frente, dei mais 1 ou 2 bem pro alto. Esta pessoa que adentrou no veículo, ele colocou a cabeça no vidro direito do passageiro, do veículo? Isso, do caroneiro, aqui da frente. Do caroneiro. Isso. Muito bem. Esta pessoa, você viu uma das vítimas aqui, depois várias vezes em audiência. Você pode dizer quem era esta pessoa? Essa era o Gelson. O Gêmeo. Isso. Então, deste menino que esteve aqui agora, o Fernando não teve nada, nenhuma. Eu não lembro, não recordo de ter visto ele lá. E a menina que esteve aqui agora? A menina, pelo que mais ou menos eu consigo me identificar, ela que é uma das que estava deitada no chão. Entendi. Obrigado, excelência. Jurados, tem alguma pergunta? Não? Eu não tenho mais perguntas para você. Fico feliz aqui em poder cumprimentá-lo mais uma vez, publicamente, pela sua sabedoria, profissionalismo, sobriedade, que só enaltece o Poder Judiciário do Estado do Paraná. Aos defensores, Dr. Sérgio Canan, doutora Priscila, espero que façamos um júri com muita ética e respeito. Esse é um caso bem tranquilo. O Dr. Sérgio
veio aqui, disse que ficava feliz em me conhecer, mas às vezes ele não se recorda, mas a gente já fez algumas audiências juntos em Alpiquiri. Sim, sim. Né? Achei questão relacionada à improbidade administrativa. Eu tenho direito de ter esquecimento pela idade. Ah, não, tranquilo. Então, já conheci o doutor, já conheço o seu respeito nas audiências, do seu reconhecimento aqui pela sociedade, pela região, né, que não é só aqui em Marechal, não é só em Toledo, vai até eu lembro do senhor em Alto Piquiri. Então, fica aqui meu cumprimento às defesas, aos servidores do Poder Judiciário, e vocês que instrumentalizam isso, então, meu especial agradecimento. Vocês são a máquina que move esse plenário. Como esse é um júri tranquilo, o doutor juiz ele dispensou os policiais militares, né, não oferece nenhum risco aqui à nossa integridade, nem nada. Então, mas de qualquer forma, eu costumo cumprimentá-los, porque são eles que garantem a nossa segurança não só aqui, ali fora também. É a polícia militar que, de fato, quando a gente precisa, é a primeira autoridade a chegar para nos proteger. A gente às vezes reclama porque, poxa, demorou e tal, mas né, ninguém sabe que, por exemplo, Marechal, uma cidade desse tamanho, o efetivo policial seja tão ínfimo e prejudica diretamente o atendimento de ocorrências. Meu especial cumprimento aqui aos senhores jurados, né? 5 já foram jurados, sabe mais ou menos como funciona aqui. Esse júri vai ser bem tranquilo. Se depender de mim, não sei como o doutor Sérgio vai se portar na exposição dele aqui em plenário, mas é bem tranquilo esse júri. Se depender de mim, vai todo mundo almoçar em casa hoje. Então, a gente sabe que esse plenário aqui é custoso, é cansativo, sobretudo os juízes que vão até tarde da noite, e vocês deixam coisas privadas para fazer, seu trabalho para estar aqui. De qualquer forma, a gente agradece, porque vocês são hoje aqui. Pode ver que quando vocês são sorteados, eu nem olho para quem que é, porque para mim me interessa saber quem que são jurados. Porque se vocês já estão na lista de jurados aqui de Marechal, significa que vocês são pessoas idôneas e foram meticulosamente escolhidos para estar aqui fazendo o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assim como preconiza a Constituição Federal. Então, para mim não interessa, eu falo, como eu disse para o Júlio anterior, vocês são a nata da sociedade, sabe? São pessoas que a gente confia, e a gente traz aqui um fato para ser julgado, vocês têm a plena competência de exercer esse mundo que a gente sabe que é difícil, mas é tão importante aqui para a sociedade. Eu gostaria de fazer uma introduçãozinha acerca do júri. O júri ele tem previsão expressa na Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 38, onde traz alguns princípios basilares. E eu não vou na ordem, está aqui, eu vou pela minha explanação aqui, que eu acho mais lógica. A questão, primeiro, traz que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, o júri sempre ontem mesmo, conversando com um amigo, falei que tinha um júri hoje, ele perguntou se era de homicídio, se era de outro crime. Não. Todo crime, todo júri envolve algum ato, alguma conduta dolosa contra a vida. Geralmente homicídio comum de pessoas, mas pode ser o caso também de genocídio não, da mãe que mata o filho quando nasce, do parricídio, que é o pai que mata o filho quando nasce, isso aí. Então sempre vai envolver algum ato atentatório doloso contra a vida. Outro princípio trazido aqui pelo inciso 38 do artigo 5º é o sigilo das votações. Isso significa, como bem disse já o doutor juiz aqui no início, não é o caso desse júri, a gente não precisa muito se preocupar com isso, mas há júris onde o réu tem alta periculosidade, geralmente naqueles casos em que aqui na região não é comum, mas há ainda aqui no interior do Paranazão a questão do matador de aluguel, aquele que senta aqui no banco dos réus e o cara tem 60 homicídios nas costas. A gente sabe que vai ser condenado. Mas antigamente abria todos os quesitos. Então, se for todo mundo condenado, se o cara olhava para os jurados durante o plenário, na verdade acabava todo mundo absolvido, porque ele conseguiria saber se mais ou menos, esses júris aí, eles me condenaram. Se for, por exemplo, uma condenação unânime, todo mundo me condenou. Agora não, agora de acordo com
com a nova sistemática trazida no Código de Processo Penal, sempre que uma votação chega em um ou outro sentido, sim ou não, é interrompido, de modo que os outros 3 votos ficam na caixa, então ninguém sabe, não sabe em que sentido foi. Outro princípio é a soberania dos vereditos. A soberania dos vereditos é o que traz maior importância na decisão dos senhores jurados. Por quê? Porque, diferentemente do processo criminal comum, aqui no processo do júri, há algumas poucas hipóteses que permitem o recurso. Isso significa o quê? Por exemplo, numa sentença criminal comum, a defesa, tanto o Ministério Público quanto a defesa, pode recorrer de inúmeros fundamentos, porque entendeu que foi injusta a aplicação, que o juiz valorou mal a pena, as provas, que ele aplicou a pena de forma indevida. Aqui é diferente. Aqui a soberania dos vereditos traz justamente isso. Traz importância à decisão de vocês. Por quê? Porque eu só vou poder recorrer em 4 hipóteses previstas no Código de Processo Penal, e se não tiver em alguma dessas hipóteses, eu não posso recorrer, ou seja, é bem limitado. Isso dá força ao veredito de vocês. E, por fim, a plenitude de defesa. O que significa plenitude de defesa? Significa, né, de forma bem objetiva, curta, que a defesa ela não está adstrita aos fundamentos jurídicos. A defesa ela está adstrita a qualquer fundamento para buscar a absolvição do réu. E a defesa pode chegar aqui e falar assim, poxa, olha aqui, ó, o réu está aqui, ele só cometeu esse crime, não estou falando que é o caso desses autos que de fato não é, porque ele mesmo disse que já foi condenado uma vez pelo crime de porte de arma, né? Não deveria nem estar com arma novamente, mas enfim. Nesse caso aqui, a defesa pode chegar aqui com qualquer argumento, falar assim, olha, a população brasileira é cristã, vamos dar uma segunda chance. Então é uma amplitude, ele pode trazer qualquer argumento aqui, jurídico ou não, que busque proteger o réu. O Ministério Público que atua de forma um pouco diferente, a gente fica distrito às questões da legalidade e as provas que foram produzidas no processo do júri. Talvez vocês não saibam, talvez nenhum promotor falou, mas esse processo do júri ele não se resume a trazer os envolvidos aqui para vocês julgarem. Ele é composto de 2 fases, e é um processo muito demorado, tanto é que esse aqui demorou mais do que o normal, mas é difícil você ter um processo de júri de um crime de homicídio que aconteceu há 1 ano, 2 anos. Por quê? Porque o processo ele é composto de 2 fases. Na primeira fase, é como se fosse essa fase aqui. Também são pegas as provas que foram colhidas pelo inquérito policial, são trazidas elas para juízo, para elas serem confirmadas, e aqui serão ouvidas as testemunhas, as vítimas, os réus, produzidas todas as provas admitidas em direito, na presença do promotor, da defesa e do juiz. É como se fosse aqui hoje. Naquela oportunidade foram ouvidas outras testemunhas, só que as testemunhas dessa vez não compareceram, mudaram de endereço, não deixaram de endereço. Esse processo a gente se mostrou bastante prejudicado por conta disso. Inclusive a gente viu que nem a vítima compareceu para dar a versão dela do que ocorreu. Então, é um processo demorado que para chegar aqui demanda muito tempo. E aqui, o Ministério Público, como eu disse, a gente está distribuindo todas as provas que são nos autos. E eu pego desde os elementos que foram colhidos lá na fase do inquérito policial, que é presidido pelo delegado de polícia, e depois, já na primeira fase do júri, pego as provas que foram produzidas lá e também as provas que foram produzidas aqui na presença dos senhores, para que, formando o meu conhecimento, eu dê para vocês qual é a solução que foi entendida pelo Ministério Público, se é o caso de dissolução, se é o caso de condenação. Então, nesse caso aqui, daqui a pouco eu vou explanar se é caso de dissolução, se é caso de condenação, mas eu sempre gosto de fazer, antes disso, uma parte do qual é a função do Ministério Público, né? Porque a gente ouve falar muito, e até é um termo usado, até por nós promotores, por juízes, por advogados, fala-se sempre em acusação. Por que acusação? Porque sempre um processo do júri, ele é iniciado por uma denúncia que ela é oferecida pelo Ministério Público. Apenas o Ministério Público no direito brasileiro tem a capacidade de oferecer denúncia. Então, o que acontece?
de acordo com o artigo da Constituição Federal, o Ministério Público é o titular da ação penal. E sendo ele o titular da ação penal, compete a ele o oferecimento de denúncia. Há casos em que a ação penal é privada, que o advogado, que a vítima, através do advogado, oferece a sua queixa-crime lá, existe, mas são crimes mais leves. Crimes graves, crimes de ação pública incondicionada, são de titularidade exclusiva do Ministério Público. Então, o que acontece? O Ministério Público, nesse caso, colheu todas as informações do inquérito policial e juntou e ofereceu a denúncia. Mas eu queria deixar claro aqui que o Ministério Público não é um órgão de acusação. O Ministério Público é um órgão de justiça. É justamente por isso que chama-se promotor de justiça. Não interessa ao Ministério Público vir aqui pedir a condenação de um crime inocente, da mesma forma que não interessa vir aqui pedir a absolvição de alguém que é culpado. A Constituição Federal fala, ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica. O que é a defesa da ordem jurídica? É a defesa do que é previsto em lei. Por isso é que o pessoal fala, descumpriu uma lei, vai atrás do Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público tem, através de suas prerrogativas previstas na lei, tem instrumentos capazes de visar proteger e exigir o cumprimento daquela lei. É, por exemplo, o caso aqui do homicídio. Artigo 121 fala, matar alguém. Se alguém mata uma pessoa, ou tenta matar uma pessoa, o que acontece? Ela descumpre o artigo 21. Se ela descumpre o artigo 21, ela viola o ordenamento jurídico. Se ela viola o ordenamento jurídico, vai lá o Ministério Público e oferece a denúncia. Então, o Ministério Público é o órgão que realiza isso. E ele faz como diz a doutrina, faz a restauração da vigência da lei. Porque se a lei for descumprida, chega um ponto que a população acredita nela mais. Então o Ministério Público aqui, nosso objetivo, não fiz isso uma vez, não fiz tudo, eu acho que eu devo ter uns 40 ou 50 júris na carreira, não faço a conta, mas em várias oportunidades eu já estive aqui em plenário e já pedi absolvição. Por quê? Porque, como eu disse, a gente não está aqui para pedir a condenação, forçar a barra para os jurados para, de alguma forma, condenar uma pessoa só porque lá atrás ela foi denunciada. Eu explico por quê. Às vezes a gente pensa, poxa, mas foi denunciada, agora vem aqui pede absolvição. Não tem nada a ver. Por quê? Porque quando o Ministério Público ele oferece uma denúncia, ele não tem certeza. Pode ser que haja no momento lá provas robustas, e daí lá no final ele pede a condenação. Mas a lei exige que o Ministério Público, para oferecer denúncia, ele é obrigado a oferecer denúncia sempre que houver indícios de autoria e materialidade. O que são indícios de autoria e materialidade? São indícios, probabilidade de que houve um crime e a probabilidade de que esse crime foi cometido por determinada pessoa. Como eu disse, como a plenitude de defesa está distrita ao que a defesa fala, e a gente aqui no Ministério Público, a gente se atém às provas dos autos e o que prevê a legislação, nesse caso aqui, olhei todo o processo, eu sou promotor da primeira promotoria aqui, que cuida do patrimônio público e outros direitos coletivos, então compete a mim ao plenário, o processo é instruído por outro promotor, mas analisando todas as provas que foram colhidas nos autos, não há nenhuma que sustente a possibilidade de condenação do réu hoje. Então, a tese hoje, já adiantei com o juiz para ele adiantando os trabalhos, a tese hoje do Ministério Público é de absolvição pela legítima defesa. Por quê? Porque eu até entendo particularmente que poderia ter colhido outras provas, feito um exame corporal nas vítimas, buscado o carro para ver se realmente quebrou o vidro e tal. Mas a questão eu tenho que me ater às provas que estão nos autos. E as provas que estão nos autos, que são as testemunhas que foram ouvidas lá na primeira fase, elas estão a favor da defesa. Então não posso eu vir aqui hoje e forçar a barra e falar, poxa, a gente já respondeu por porte de arma, ele tem que ser condenado por esse crime, Marechal merece essa resposta. Não é assim. Por quê? Porque o que a gente julga aqui hoje, o que é julgado em todo tribunal do júri, em todo direito penal, são os fatos. A gente não julga pessoas. Se a pessoa tem antecedentes criminais, se ela é primária, se a vítima era pessoa boa, se era ruim, isso não importa. Por quê? Porque isso vai ser considerado pelo juiz em uma eventual condenação na dosímetria da pena. Ou a pena vai subir ou a pena vai descer.
Isso, o direito penal julga fato. Qual que é o fato hoje? O Ricardo, quando ele desferiu os tiros, e ele confessa que ele desferiu os tiros, então isso é incontroverso, quando ele desferiu os tiros, ele estava em legítima defesa? Pelas provas que eu tenho nos autos, eu entendo que sim. E vou mostrar para vocês aqui agora. Não teve nenhuma testemunha que foi rolada pelo Ministério Público que conseguiu demonstrar que o réu não estava em legítima defesa. Porque foram os policiais que só atenderam a ocorrência, ou seja, eles só ouviram o que tinha acontecido, e de acordo com o boletim de ocorrência não trazem muitas informações. Só que algumas testemunhas que foram ouvidas em juízo, são testemunhas compromissadas, que têm a obrigação de falar a verdade sobre a gente responder pelo crime de falso testemunho, elas narraram uma situação que leva a crer que houve-se uma legítima defesa. Então, adstrita a isso, hoje é caso de absolução. É por isso que eu disse que hoje nós vamos almoçar em casa, a gente já dispensou as testemunhas, porque as testemunhas que tinham vindo aqui do Ministério Público eram as testemunhas que eu estudando o processo, percebi que elas não sabiam nada, e a gente ia ouvir aqui para não trazer, às vezes, não trazer nenhum esclarecimento, às vezes até trazer mais confusão. Então, a tese é essa, é legítima defesa. O que aconteceu naquele dia dos fatos? Eu tentei perguntar ao réu sobre a questão da briga antes, sobre a questão da briga depois, se teve essa briga depois, da forma como ele efetuou os disparos. A verdade é, tinha um pessoal bebendo lá na Avenida do Grande do Sul, próximo à rotatória. O réu passou, foi abordado por essas pessoas. Se ele parou também e chamou alguém para perguntar sobre uma briga anterior, isso não importa, porque o fato que aqui é julgado, o fato que é posto na denúncia é o fato do momento que ele atirou, se ali ele estava ou não com legítima defesa, é isso que eu tenho que demonstrar. Se houve essa briga antes, eu perguntei para saber se, porque não ficou claro pela oitiva feita pelo delegado de polícia, se quem disparou a arma lá no lanche, no cachorro-quente, foi ele ou foi o outro. Eu tinha uma desconfiança que teria sido o outro, porque segundo ele portava o Anderson, que não sei por qual não foi eu não sei, não ficou claro se era o Anderson que estava com a arma, se era depois, mas agora esclarecendo a vítima, ainda também não tendo trazido, né, naturalmente deveria ter o delegado de polícia civil indo lá no cachorro-quente, quando era errado, testemunhas, mas não fez. Mas isso também não importa, porque a gente está julgando aqui o fato do que aconteceu no dia. Então esse pessoal estava lá bebendo, próximo ao rotatório da Avenida Rio Grande do Sul, parou o carro do Ricardo, e daí nesse momento começou uma confusão lá, que eles tentaram cercar o carro. O que o Ricardo fez para desvencilhar? Desferiu os tiros. Se ele mirou na cabeça, se ele atirou por alto, isso não importa para a legítima defesa. A questão é, a legítima defesa, de acordo com o Código Penal, fala assim, vou ler aqui no código para vocês verem o que fala sobre a legítima defesa, para explicar certinho o que é uma legítima defesa. No artigo 25 do Código Penal fala: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Ou seja, você está em legítima defesa quando você agride alguém, quando você está injustamente sendo agredido. E essa agressão tem que ser de forma moderada. Não vou entrar muito no mérito se ele deu se ele poderia ter dado mais tiros, se ele poderia ter dado menos tiros. Por quê? Porque eu tenho que ser coerente com os colegas promotores que atuaram no processo manifestaram lá. Eu não posso chegar, por exemplo, aqui um promotor ofereceu denúncia, outro alegações finais, outro uma contra-razão de um recurso. Eu não posso chegar aqui e criar uma tese minha de um processo que não foi eu que instruí. Eu tenho que ser coerente com a postura do Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público é único. Lá no processo, na primeira fase do processo, o Ministério Público manifestou 2 vezes já pela absolvição.
E as 2 vezes a tese levantada lá foi a legítima defesa. Então não posso chegar eu aqui hoje e sem trazer provas, sem ter ouvido pessoas aqui que trouxessem outra versão para o fato e sustentar uma condenação. Eu tenho que ser coerente com o que os colegas falaram lá, porque as provas foram as mesmas. E eu não consegui, não tive, não é que eu não consegui, não tive nem a possibilidade de produzir outras provas aqui se encontrar. Então, o que aconteceu? Voltando lá ao fato. O carro dele parou, há testemunhas de que viu que o Gelson, que é uma das vítimas que não compareceu aqui, que foi atingido no abdômen, ele entrou dentro do carro do Ricardo, e ali ele foi alvejado. Ah, atirei no chão, tá? Mesmo que as pessoas tenham sido atingidas por engano, isso não importa. Por quê? Porque ele estava no momento do fato lá, em legítima defesa. E por que eu sustento a legítima defesa? Mais uma vez, as testemunhas, a única prova dos autos, com valor probatório, com características de prova verdadeira, elas atuaram em favor da defesa. Então não pode o Ministério Público aqui vir e buscar a condenação a qualquer custo. Então vou ler aqui mais ou menos o resumo do que essas testemunhas falaram, para vocês terem uma ideia do que realmente aconteceu lá nesse dia. Eu até perguntei à vítima se ela conhecia os réus, ou essas testemunhas, para saber se havia alguma briga entre eles antes, de modo a testemunha vir aqui e tentar prejudicar, mas ele disse que não conhece. Então, olha aqui, ó. A testemunha Vitor Hugo Alves Piccolo narrou em juízo que morava em cima da livraria Globo e que, por isso, ouviu os fatos. Que ele e sua namorada retornaram para casa por volta das 2 horas e, como sempre, havia um grupo de pessoas que ficavam ali. Que sua namorada ficou com medo de descer do carro, que eles estavam bebendo bastante, o pessoal que estava lá na rotatória, fazendo uma verdadeira algazarra. Que Ive escutou uma confusão entre eles, ficou com medo e acordou. Que abriram a janela e viram que eles estavam brigando entre eles, sendo que logo em seguida voltaram a beber, ou seja, eles estavam lá na confusão, todo mundo bêbado, começaram a brigar e depois pararam. Não tem nada a ver, o Ricardo não entra nessa história ainda. Ó, tá. Que eles estavam ameaçando os carros que transitavam pela avenida, que havia uma caçamba de entulho no local e que eles utilizavam os entulhos para arremessar em alguns carros. Não está falando do Ricardo, está falando de uma maneira geral. Que na sequência, ó, que abriu a cortina, viu um carro parado na avenida e viu um indivíduo com o corpo para dentro da janela do veículo, do lado do passageiro. Era o Gelson, a vítima. Que na sequência ocorreram os disparos, que eles arremessaram entulhos contra esse e outros veículos, que deu para perceber que o tiro foi para o chão e para o alto, que tinha sinal de disparo no chão e 2 ou 3... tinha sinal de disparo no chão e 2 ou 3 foram para o alto, que em uma coluna de concreto e um blindex do consultório odontológico, que acredita que os tiros foram próximos à altura de 4 metros, que os disparos ocorreram depois da quebra do vidro do carro, conforme foi noticiado pelo Ricardo. Então, a questão é, a versão apresentada pelo Ricardo, lá pelo delegado de polícia, na primeira fase do júri, e hoje, ela é coerente, ela se mostra lógica em um sentido. E o que foi comprovado pela testemunha aqui, pelo Vitor Hugo. Já a testemunha Ive Monize Vieira Prestes, que é a namorada do Vitor Hugo, ela ouvida aqui em juízo, disse que ó, chegaram na residência do seu namorado, viu que as pessoas começaram a brigar e se espancar, onde um jogou contra o outro o portão e ameaçou de morte, mas passaram alguns minutos e já eram amigos de novo. Que ela não possuía condições de dormir, pois eles mexiam com todo mundo que passava e ameaçava todos, que quando passava alguém, eles gritavam, tá olhando o quê? Vou te pegar, provocando. Que ouviu nitidamente que eles pegaram lajotas cerâmicas e o que mais tinha lá e começaram a jogar nos carros que passavam. Que eles fechavam a avenida, subiam correndo no canteiro central e pela calçada para apedrejar alguém específico.
Que ouviu barulhos de pedra e em algum tempo ouviu os disparos. Que ouviu os barulhos e os tiros em seguida. Outro testemunho aqui, Ana Neuza Porte Costa, que é moradora do prédio também da Livraria Globo, relatou que saiu do apartamento e viu um carro passar, que eles atiraram alguma coisa. Qualquer coisa que passava, eles jogavam e instigavam. Que logo escutou o barulho de vidro e então escutou o tiro. Ou seja, tem outros testemunhos que falam a mesma coisa, então não tem razão para eu ficar repetindo aqui, não sei se os senhores peçam. Mas enfim, o que aconteceu é, há testemunhas de que o carro do Ricardo realmente foi cercado e que nesse momento quebraram o vidro do carro dele e entraram com o Gelson, que é uma das vítimas, entrou com o corpo para dentro do carro, momento em que, conforme o próprio Ricardo disse, que ele revidou com os tiros. Se ele tinha arma, se isso é certo ou isso é errado, não tem a ver, a gente está julgando aqui. Ele também foi denunciado pelo porte de arma, mas aqui o que eu estou. A legítima defesa aqui diz respeito ao crime de tentativa de homicídio contra essas pessoas que foram narradas. Foram citadas aqui, foram lidas como vítima. Então, a questão, senhores, é saber, esse revide foi proporcional? No entendimento do Ministério Público, sim. Se você está dentro de um carro, tem uma arma, legal ou ilegal, isso não importa, porque a responsabilidade pelo crime de porte ilegal é outra responsabilidade e vai responder por isso. Se você tem uma arma, você revidaria com tiros lá de dentro? O Ministério Público entende que sim. Por quê? Porque é proporcional e você usou dos meios necessários. Qual era o meio necessário que o Ricardo teria lá naquele momento? Era essa arma para ver se o pessoal corria, ou até mesmo para atingir. E não importa se for pelo chão, por dois, poderia ter tirado até para atingir o Gelson diretamente. Mas, então, é que essa atitude dele foi proporcional, porque na mesma circunstância, uma pessoa normal faria isso. Se você tem uma arma dentro do carro, para numa multidão, o pessoal cerca seu carro, quebra o vidro do seu carro, você tenta entrar dentro do seu carro. Se você tem uma arma, obviamente você realiza disparos ali. Então, o que acontece? Essa agressão é injusta? É, porque não há prova nos autos de que quem começou a agressão, ou que a agressão do pessoal que estava lá na rotatória, era justa. Por quê? Porque pelo que as testemunhas contam, eles estavam lá fazendo algazarra, as coisas de Deus. É interessante como... Você pode fazer esse adendo aqui, não tem muito a ver, mas a gente pensa que a gente, mais uma vez, forçando a ideia que a gente tem que julgar os fatos. Por quê? Porque vocês já foram jurados, sabe? Aqui ninguém julga santo. Não há um processo de júri onde a vítima é santa, onde o réu é santo. Sempre tem uma confusão. Geralmente, quando alguém morre, tanto certo, geralmente é relacionado ou ao homicídio culposo, acidente de trânsito, ou a um latrocínio que não é de competência do júri. Crime de homicídio é onde você vai olhar, às vezes até testemunhas, réu, vítima, ali ninguém é santo. A questão é, qual que é a importância? É julgar o fato, é o que a lei proíbe. Então aqui, se a gente não está julgando a pessoa do Ricardo, nem a pessoa das vítimas, as pessoas das vítimas, a gente está julgando esse fato. E no entendimento do Ministério Público, como bem relatou aqui as testemunhas, houve sim a legítima defesa, porque no entendimento do Ministério Público foi usados os meios moderados e os meios necessários para repelir aquela injusta agressão. Injusta agressão, como eu disse, que foi o fato de abordarem o carro dele, quebrar o vidro, tentar entrar lá dentro, e era o meio que ele tinha. É totalmente diferente da legítima defesa, porque o que a gente vê muito, e eu acho que de todos esses júris que eu fiz, essa é a segunda legítima defesa só que eu sustento em plenário. Por quê? Porque a legítima defesa não é como a gente acha. Legítima defesa, a gente acha que, poxa, qualquer agressão que a pessoa me agredir, eu já vou pegar, vou dar um tiro na cabeça dela, pô, tô em legítima defesa, tá tranquilo. Não é assim. Legítima defesa depende que você use dos meios necessários e moderados para repelir uma injusta agressão. É uma agressão de verdade, é como essa agressão aí. O pessoal tentou entrar, cercar o carro dele, entrar dentro, quebrar o vidro do carro dele. Eles estavam fazendo isso também com outros carros.
Então, isso é uma injusta agressão. É muito diferente, isso acontece muito, eu já vi bastante, já busquei a condenação e condenei, consegui a condenação de vários. Assim, é a famosa briga de bar. A famosa briga de bar, onde um cara dá um soco no outro, um chute, aí o cara desproporcional saca um revólver ou pega uma faca e mata uma pessoa. Isso não é legítima defesa. Ele foi injustamente agredido? Foi. Em tese foi. Mas a atitude dele foi moderada? Não foi. Ou seja, né, ele respondeu um soco, um tapa, com um tiro. É totalmente diferente desse caso aí que ele estava sendo agredido por várias pessoas lá que estavam ao redor do carro. Como os fatos mostram, o processo mostra, na verdade não eram só essas 3 vítimas que estavam lá. Isso aqui é porque foram os 2 atingidos e o outro, o Fernando. Mas ali era uma multidão, conforme as testemunhas falaram. Então há sim uma injusta agressão. Não se confunde com, para vocês que já são jurados, continuarão às vezes na lista de jurados aqui, é totalmente diferente, porque vocês sabem, sempre a defesa traz a tese da legítima defesa. Isso de 10 júris, 9 a defesa traz a tese da legítima defesa. Por quê? Porque ela tenta passar para os jurados que qualquer ínfima agressão, qualquer xingamento, a pessoa passou, xingou a mãe da pessoa, xingou a própria pessoa, eu reagi e dei um tiro. Não, isso é totalmente desproporcional. A agressão tem que ser proporcional, ela tem que estimular um ataque que seja de fato justo. Porque no caso, por exemplo, de uma briga de bar, a pessoa pode simplesmente se virar e ir embora. Agora, se ela está sendo agredida injustamente, no caso do que aconteceu com o Ricardo, compete a ele se proteger dessa agressão. Não tem nada a ver com essas briguinhas de bar. Isso aí eu falo mais uma vez para vocês vão continuar sem fúria. Isso não é legítima defesa. A gente não vê. Dificilmente você vai ver o Ministério Público aqui vir aqui e sustentar uma legítima defesa. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu tive para falar. Se o doutor depois quiser complementar, a gente está mais ou menos na mesma linha que foi levantada pela defesa. Esclareço mais uma vez, o Ministério Público, o promotor de justiça está aqui para promover a justiça. No Ministério Público, você jamais vai ver um promotor aqui pedindo a condenação de alguém que é inocente ou pedindo a absolução de quem é condenado. O objetivo do Ministério Público é promover o resguardo da lei, é promover a justiça. Por exemplo, eu falo com base, não só com base em mim, mas com base em todos os meus colegas. Por exemplo, aqui em Marechal, todos os 3 promotores que estão aqui hoje, nenhum é do estado do Paraná. E parece se a gente poxa, mas o cara não é do Paraná, está de fora. Mas isso é muito bom para a atividade do Ministério Público. E eu explico por quê. Porque a gente atua aqui de forma totalmente desvinculada. Aqui a gente não tem amigos, não tem parentes, não tem vinculação política, não tem vinculação religiosa. Então, o que o Ministério Público traz aqui é sempre o que está na lei, é o que está no processo. E a gente busca passar da melhor forma possível, sempre buscando a justiça, nunca condenando um inocente ou absolvendo um culpado. Então é o que eu tinha por hora, né? Não pretendo voltar, mas deixo claro que a tese é de absolvição pela legítima defesa. O doutor juiz vai explicar com mais minúcias a questão da requisitação, mas a requisitação para quem foi jurado é simples, sempre começa pela materialidade, que fala-se o crime de homicídio, desse caso de tentativa de homicídio ocorreu, não tem como negar, porque tem as fotos nos autos que as vítimas mostram que elas foram procuradas. O próprio réu confessa que ele disparou a arma de fogo. O segundo quesito é em relação à autoria, se aqueles disparos foram realizados pelo réu, o réu confessa que ele disparou a arma de fogo, não tem como ele sustentar que essas vítimas não foram atingidas por ele, porque ele naquele momento ninguém mais efetuou disparos, foi somente ele. Mas no terceiro quesito, que é um quesito genérico, onde é feita a pergunta, o jurado absolve o réu, aí sim a resposta tem que ser sim, porque
Por quê? Porque a absorção aqui é baseada na legítima defesa. Houve materialidade, porque houve os disparos, tem prova nos autos, as fotografias, e os disparos foram efetuados pelo Ricardo. Então a autoria e materialidade é inquestionável. Então a questão maior aqui é a absorção com base na legítima defesa. Que eu repito mais uma vez, para que vocês levem para a vida. Esse caso aqui de legítima defesa é um caso excepcional, onde está amplamente demonstrado nos autos que o réu atuou de acordo com as provas dos autos em legítima defesa. Legítima defesa não é qualquer briga, qualquer entreveiro que a gente vê na rua, porque senão a gente acha que qualquer fechada de trânsito te legitima a sacar uma arma ou, sei lá, atropelar alguém, e não é assim. É só quando você, usando moderadamente dos meios necessários, repele a injusta agressão. Então é isso, eu agradeço aqui a todos e é o que eu tinha por hora. Cumprimento, aqui eu tenho o nome aqui, não vou falar sobre o nome para não apanhar de vocês, viu? Elimar, Edson, Marli, Emerson, Andréia, Bruna e Aline. Obrigado por estarem aqui, vocês é que vão julgar o caso hoje. Cumprimento minha colega, ex-aluna, já ultrapassou o professor, já com pós-graduação na Universidade Estadual de Maringá, pós-graduação em Portugal e agora mestranda na Unioeste Cascavel. Cumprimento Ricardo, mãe do Ricardo, esposa do Ricardo, os 3 anjinhos do Ricardo. Eu não me canso de elogiar, eu não tive menina, tenho 3 marmães e tão maravilha. E falando ter 3 marmanjos, então eu me dirijo a vocês que são da cidade para dizer, é minha segunda casa e às vezes até a primeira. Tenho meu filho Ricardo, que é professor da Unioeste, curso de Direito, há muito tempo, desde o começo até hoje. Tenho meu filho Felipe, que hoje é coordenador de Educação Física em Manaus, no estado do Amazonas, também professor da Unioeste, até que passou no concurso lá. Ambos doutores, um em Educação Física e um em Direito. E tenho o orgulho de ter dado aula na pós-graduação aqui. Quero pedir licença para brevemente fazer uma referência a um estimadíssimo amigo que tenho em Rondon, que é o Dr. Clairton. Juiz de primeiríssimo, não sei porque é juiz, porque ele quer ser juiz, porque podia ser desembargador, ministro, há muito tempo. Clairton, meu companheiro de escola, de mestrado, amigo pessoal de 44 anos, 45 anos, e juiz. Não preciso falar do Clairton como juiz, basta dizer que ele está aposentado há 30 anos, mais ou menos, e sai porque tem fé na justiça, ama o que faz, competência extrema no que faz. Oficial de Justiça, demais servidores, meu bom dia. Doutor Tiago Oliveira Blair, o senhor foi muito humilde no que falou, e isso é mais uma qualidade que o enaltece. O Ministério Público são 2 faces. E por isso que eu digo que ele foi humilde. Porque ele não falou o todo e o principal do Ministério Público. Pré-Constituição de 88, e aqui sou o único que advogou antes de 88, que eu sou formado em 77, na Federal de Curitiba. Antes de 88, até antes da Constituição, não existia promotor de justiça. Era promotor público. Era a pessoa encarregada de fazer a acusação. Mas veio a Constituição e colocou o Ministério Público no patamar que deveria estar antes. Deixa eu ter uma ideia. O doutor Tiago está aqui porque quer estar aqui. Ele foi designado para Rondon, podia ter pedido remoção, podia não ter aceito, podia... Mas ele vai sair daqui o dia que quiser. Porque ele não tem que dar bola para o que o deputado quer, para o que o prefeito quer, para o que o vereador quer, para o que a imprensa quer, nada. Antes não era assim. Antes, quem dizia se o promotor ficava ou não ficava era o mando político da região. Nenhum deles viveu nesse tempo, mas ele vivia. E era vergonhoso um promotor
não é nem acusar, mas comentar, encaminhar uma denúncia contra um prefeito, um amigo do prefeito, porque já vinha pressão para ele ser removido. Às vezes até a procuradoria fazia coisa delicada, ele era promovido, mas ele saía legal. Acabou. Com a Constituição de 88, o Ministério Público passou a ser uma instituição. Com orçamento próprio, direção interna própria, não depende de dinheiro de governador, de assembleia, tem orçamento, uma fatia do orçamento e a aplicação é interna própria, ele decide. Quando tem problema com o meio ambiente, nós nos socorremos com o promotor. Quando temos problema de administração pública, ou ato improbo, ato ilegal do prefeito, pensa quem? Ministério Público. Quando uma minoria está sendo ameaçada, Ministério Público. Então, hoje, o Ministério Público é o responsável pela segurança da comunidade. Tanto na aplicação de recursos, quanto a questão nobre do meio ambiente, quanto a de direitos humanos, e também defesa da sociedade na apresentação do autor de um crime e na busca de condenação. E eu falo isso sendo advogado de defesa, mas eu vivo em sociedade. Se há uma ameaça à sociedade, há ameaça à minha família também, a mim. Então, este trabalho do promotor, que não é mais promotor público, é promotor de justiça, quer dizer, aquele que busca, que promove, que faz acontecer a justiça, veio com a Constituição de 88, e por isso que eu digo que o doutor Tiago é extremamente humilde. Poderia ter dito isso para enaltecer o Ministério Público, que merece, que deve. E eu falo isso, doutor Tiago, não porque estou na sua presença. Eu tenho o conforto de, aqui nesse fórum, ter pelo menos 10, 12 alunos meus, 26 anos de professor, junto com o Clairton, junto com o meu filho. Então, isso que eu falo no Ministério Público, venho falando todo instante nas aulas. Quem nos garante a lei é o Ministério Público. Quem vai dizer a lei, caso concreto, é o juiz. Mas quem apresenta a esfera criminal, defesa do patrimônio público, tudo é o Ministério Público. Então, eu só tenho a elogiar, e sempre farei isso, porque é o órgão de segurança da sociedade, Ministério Público, sempre elogiarei a atitude do Ministério Público, sempre verei o ato do Ministério Público, mesmo contra um cliente meu, com cuidado e com a necessária crítica, para ver até onde que ele está correto, até onde está errado, mas o trabalho inicial sempre está correto. Ele tem que fazer a acusação. Depois as provas dirão se tem razão ou não tem razão, isso é no andar da carruagem. Então digo, doutor Tiago foi muito humilde no que falar, eu estou aqui para enaltecer o trabalho do Ministério Público e para dizer que no caso concreto, eu não tenho o que falar. O doutor Tiago já falou que tinha que falar, é aquilo mesmo, não tenho nada a acrescentar. Só agradecer aos senhores pela presença, agradecer a paciência por ter me ouvido, agradecer ao doutor e elogiar de novo pela descendência, e o doutor Tiago pela minha falha de lembrança de Alto Piquiri, e para dizer que 72 anos já tenho certo direito de esquecimento. Obrigado a todos. Visto examinado esses autos do processo número 1642, de 88.2013, em que é autor do Ministério Público do Estado do Paraná e réu Ricardo Schwingel, pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, que é o recurso de futuro à defesa das vítimas, do Código Penal, pelo fato 1, e artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, que é o Código Legal da Ordem de Fonte, que é o fato 2. Tendo em vista já ter sido produzido o relatório detalhado dos autos, eu não refiz aqui, mas em suma o processo de julgamento tiveram seus trâmites regulares, sendo levado a julgamento nessa data de 26 de abril de 2022, o réu Ricardo Schwingel, pela suposta prática de delitos de tentativa de homicídio qualificado e porte legal de arma de fogo. Votação em plenário.
Não havendo qualquer nulidade processual a ser reconhecida, passo a análise da votação em plenário. Por determinação do artigo 483, parágrafo 6 do Código de Processo Penal, os quesitos foram formulados em 4 séries distintas, formulados individualmente para cada uma das vítimas em crimes, conforme o termo de leitura de quesitos anexo à ata de julgamento. A contagem dos votos do Conselho de Sentença foi realizada conforme preconiza o artigo 489 do Código de Processo Penal, de forma a preservar o sigilo das votações. Assim, efetuada a quisitação, colhidos os votos proferidos e anotados no respectivo termo, os jurados, por maioria de votos, responderam afirmativamente quanto ao crime de homicídio em relação às 3 vítimas, pela existência de materialidade e autoria dos fatos imputados ao acusado. Lá do outro, os outros juízes leigos responderam afirmativamente ao quesito genérico de absolvição em relação a todas as vítimas, restando prejudicados os demais quesitos. No que concerne ao crime de porte ilegal de arma de fogo, em resposta aos quesitos que lhe foram apresentados, os jurados responderam afirmativamente pela ocorrência do crime, reconhecendo a materialidade da autoria e respondendo negativamente ao quesito genérico de absolvição. Positivo. Nestas condições, resguardado o princípio constitucional que goza este Tribunal do Júri, atendendo à decisão do soberano Conselho de Sentença, verifico que, por maioria de votos, os jurados entenderam pela absolvição do acusado Ricardo Schwingel como incurso nas sanções previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, combinado com o artigo 14, inciso 2º, e artigo 70, segunda parte do Código Penal. Lá do outro, entenderam pela condenação do acusado como incurso nas sanções previstas no artigo 14 da Lei 10.826, que é o porte ilegal da arma de fogo. Com relação à dosimetria de pena, por ela ser um pouco extensa, eu vou fazer só uns detalhes, tá? Mas depois ela vai ser juntada integralmente no processo. Conduta normal com relação aos antecedentes, em razão de você ter praticado um crime anterior com sentença e trânsito em julgado posterior a esses fatos, eu reconheci como maus antecedentes, tá? A conduta social normal, a personalidade não foi valorada, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime normal, e não há que se falar em comportamento da vítima. Então, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao agente, na primeira fase da aplicação da pena, que é os antecedentes criminais, e esclarecendo que se parte do mínimo legal ao tratamento combinado, que seriam 2 anos, eleva a pena base em 1/8 sobre o intervalo entre a sanção mínima e a máxima, que seria 2 de 4, então eu levo em 1/8 sobre 2 anos, que dá 3 meses, para fixá-la nesta fase em 2 anos e 3 meses de reclusão e 12 dias multa. Das circunstâncias agravantes e atenuantes. Inexistem causas agravantes de pena, mas existe a atenuante da confissão em razão de você ter confessado em juízo que você portava arma de fogo. Então, eu reduzi a pena em 1/6. Ela reduziria abaixo de 2 anos, só que é um impeditivo legal, tá? Não é possível reduzir nesta fase abaixo do mínimo legal, então a pena ficou nesta fase em 2 anos de reclusão e 10 dias multa, que é o mínimo previsto. Não há causas de aumento ou diminuição de pena, então a pena definitiva para o crime de porte ilegal de arma de fogo ficou fixada em 2 anos de reclusão e 10 dias multa, tá? Valor da multa no mínimo legal também, 1/30 do valor do maior salário mínimo vigente na época dos fatos, para cada dia multa, tá? Do regime de cumprimento de pena, aqui não há que se falar em detração, porque você não ficou preso em decorrência deste processo. Em razão do quantum da pena, eu fixei no regime aberto, tá? Então você vai cumprir a pena no regime aberto. Em razão dos maus antecedentes, eu deixei de substituir por restritivo de direito e de conceder a suspensão condicional do processo, tá? Mas no final das contas, o regime aberto ele acaba sendo muito semelhante. Concedo ainda o direito de apelar em liberdade, já que se encontra atualmente sob essa condição e não estão presentes os requisitos para ensejar a sua prisão. Disposições finais. Condeno o réu ainda ao pagamento das custas processuais, na forma do artigo 804. Após o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral, para fim disposto no artigo 15 da Constituição, remete os autos ao contador judicial para cálculo das custas. Dou presente por publicado em plenário, às 11h02, e intimados os presentes. Registres, cumpre-se as demais disposições pertinentes do Código de Normas, Marechal Cândido Rondon, 26 de abril, Dionísio Lotchenko Júnior, juiz substituto. Dou por encerrado.